Essa história aconteceu comigo há uns meses e até hoje me arrepia só de lembrar. Eu morava sozinha num apartamento pequeno, num bairro tranquilo, daqueles que você nem imagina que algo ruim possa acontecer. Era uma sexta-feira à noite e eu tinha decidido ficar em casa, relaxar um pouco depois de uma semana estressante no trabalho. Tudo estava normal. A TV ligada, eu de pijama no sofá, comendo uma pipoca e navegando no celular. Foi quando ouvi o primeiro barulho. Parecia um arranhão na porta da frente. Achei que fosse algum vizinho passando pelo corredor, mas quando olhei pelo olho mágico, não vi nada. O corredor estava vazio e tudo estava em silêncio. Voltei para o sofá, mas algo me incomodava. A sensação de que eu não estava sozinha. Alguns minutos depois ouvi de novo. Dessa vez foi um som mais alto, como se alguém estivesse mexendo na fechadura da porta. Meu coração começou a bater mais rápido, mas ainda tentei me acalmar, achando que era minha imaginação. Talvez fosse algum barulho do prédio, pensei, mas a sensação de perigo não passava. Decidi dar mais uma olhada e quando fui para o corredor, ouvi um clique na fechadura. Fiquei paralisada. Alguém estava tentando entrar no meu apartamento. Corri para a cozinha e peguei a faca mais afiada que encontrei. Meu coração estava disparado e eu não sabia o que fazer. O que alguém estaria fazendo, tentando invadir meu apartamento? Tentei ligar para a polícia, mas as mãos tremiam tanto que mal consegui discar o número. Antes que eu pudesse completar a ligação, a porta abriu lentamente. Uma sombra alta entrou, quase que em câmera lenta. Eu mal podia acreditar no que estava acontecendo. A silhueta parecia de um homem, grande e forte, mas o rosto estava escondido na escuridão. Ele andava devagar, como se soubesse exatamente onde estava e o que queria. Era como se ele já conhecesse o lugar. Minha respiração estava ofegante e eu recuei para a cozinha tentando não fazer barulho. Mas a faca escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um estrondo. O intruso parou e virou a cabeça na minha direção. O tempo pareceu parar. Ele começou a andar na minha direção e eu sabia que não havia escapatória. Desesperada, tentei me esconder no armário debaixo da pia, mas não havia espaço suficiente. Enquanto eu me encolhia, esperando o pior, ele se aproximou cada vez mais. Sua respiração era pesada e eu podia ouvir cada passo que ele dava no chão de madeira. Quando ele finalmente chegou à cozinha, tudo ficou em silêncio. Eu não conseguia ver nada, mas podia sentir sua presença. Foi então que a luz da cozinha acendeu e eu vi seu rosto. Um sorriso distorcido, olhos frios e vazios, como se não houvesse vida neles. Ele não disse uma palavra, só ficou ali, me encarando, enquanto eu tremia de medo. E então, do nada, ele estendeu a mão e fechou a porta do armário onde eu estava escondida. Tudo ficou escuro de novo. Eu ouvi seus passos se afastando, o som da porta da frente se fechando e depois, silêncio total. Fiquei ali, paralisada, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Quando finalmente tive coragem de sair do armário, corri para a porta da frente e a travei, tentando entender o que havia acontecido. Não havia sinais de arrombamento, nada estava fora do lugar, mas eu sabia que aquilo não era um sonho. Alguém realmente havia invadido meu apartamento. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei sentada no sofá, segurando a faca, esperando que ele voltasse. Mas ele nunca voltou, e até hoje eu me pergunto se ele ainda está por aí, esperando pela próxima oportunidade. Porque uma coisa é certa, ele sabia exatamente o que estava fazendo, e o que é pior, ele sabia que eu estava lá dentro, sozinha e indefesa. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Cada som, cada sombra me deixava em alerta. Eu mal conseguia sair de casa, e quando precisava voltava o mais rápido possível, sempre olhando por cima do ombro, esperando que aquele homem aparecesse de novo. A sensação de que ele estava me observando nunca me deixou. Decidi contar o que aconteceu para alguns amigos, mas ninguém parecia levar a sério. Eles diziam que provavelmente era algum ladrão que desistiu no meio do caminho, ou que eu estava imaginando coisas por estar estressada. Mas eu sabia que não era isso. Eu sentia que aquele homem tinha entrado no meu apartamento por um motivo,
e que ele não estava apenas tentando roubar alguma coisa, ele queria algo mais, algo que eu não conseguia entender. Certa noite, algumas semanas depois da invasão, eu acordei com um som estranho. Era como um zumbido, algo leve, mas constante. O quarto estava escuro, mas eu podia ver um brilho fraco vindo do corredor. A luz do abajur que eu sempre deixava acesa estava piscando, quase apagando. Meu coração começou a bater rápido de novo, como naquela noite. Saí da cama lentamente, tentando não fazer barulho, e caminhei em direção à luz. Quando cheguei no corredor, percebi que o som vinha de dentro do meu apartamento. E o mais estranho: a porta da frente estava aberta. Apenas uma fresta, mas aberta. Meu corpo inteiro ficou paralisado de medo. Eu sabia que tinha trancado a porta antes de dormir. Sabia que estava sozinha em casa. Então, como isso era possível? Dei um passo para trás, pensando em correr para o quarto e me trancar, mas algo me fez parar. Foi quando eu vi. Na parede do corredor, bem ao lado da porta aberta, havia algo escrito. Uma frase, escrita com o que parecia ser uma espécie de carvão, algo preto e borrado. Eu estou te observando. Meu corpo inteiro tremeu. Eu sentia que ele estava perto, muito perto. Talvez até dentro do apartamento, escondido em algum canto escuro, esperando que eu cometesse um erro. Mas eu não podia ficar ali, exposta. Corri de volta para o quarto e tranquei a porta. Não sabia o que fazer. Ligar para a polícia de novo? Eles provavelmente não acreditariam em mim, e o tempo que eu gastaria ao telefone poderia ser o que ele precisava para me pegar. Então fiquei lá, sentada no chão, segurando a faca, esperando o tempo passar. Cada minuto parecia uma eternidade. O zumbido continuava, mas agora parecia estar mais perto, mais alto. Era como se estivesse dentro da minha cabeça, me deixando à beira da loucura. Depois de algumas horas, a luz do abajur apagou de vez, e o silêncio voltou. Só o som da minha respiração ofegante preenchia o quarto. Eu sabia que não poderia continuar vivendo assim. Na manhã seguinte, assim que o sol começou a nascer, juntei minhas coisas e saí do apartamento. Não contei para ninguém, não deixei um bilhete, só fui embora. Mudei de cidade, arranjei um novo emprego e fiz de tudo para tentar esquecer o que aconteceu. Mas, mesmo depois de meses, às vezes eu ainda acordo no meio da noite, com aquela sensação de que estou sendo observada. E a verdade é que eu nunca mais consegui ficar sozinha em casa sem sentir aquele medo. Aquele medo de que, a qualquer momento, ele vai aparecer de novo. Porque eu sei, lá no fundo, que essa história ainda não terminou. E que ele ainda está por aí, esperando pela próxima vez que eu abaixar a guarda. Vou te contar uma história que aconteceu comigo, e até hoje eu ainda sinto o arrepio na espinha só de lembrar. Era uma noite comum, como qualquer outra. Eu estava sozinho em casa, curtindo a tranquilidade depois de um longo dia de trabalho. O tipo de noite que a gente só quer relaxar, sabe? Acendi umas velas, peguei um livro e me joguei no sofá. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som leve da chuva batendo na janela. Eu sempre gostei da sensação de estar em casa enquanto chove lá fora, mas naquela noite, algo estava diferente. Lá pela meia-noite, comecei a sentir uma sensação estranha, como se tivesse alguém me observando. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era só minha mente pregando peças. Afinal, a gente ouve tantas histórias de terror que, às vezes, a imaginação corre solta, né? Mas a sensação não passava. E pior, estava ficando mais forte. Foi então que ouvi um barulho. Um barulho muito sutil, mas alto o suficiente para me fazer levantar. Era como se alguém estivesse andando pela casa. Fiquei em silêncio absoluto, tentando escutar melhor. De repente, o som parou. Podia jurar que ouvi uma respiração pesada perto de mim. O coração começou a bater mais rápido. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que era só minha mente, mas a sensação de ser observado estava cada vez mais forte. Resolvi verificar se todas as portas e janelas estavam trancadas,
Comecei pela sala onde estava e fui até a cozinha. Tudo estava como eu havia deixado. Foi então que percebi que a janela do meu quarto estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que havia fechado aquela janela antes de me deitar. Com uma coragem que não sei de onde veio, peguei uma faca da cozinha e fui até o quarto. A luz da rua entrava pela janela, criando sombras esquisitas no chão. O quarto estava vazio. Dei uma olhada ao redor e fechei a janela rapidamente. Foi aí que ouvi o barulho de novo, dessa vez vindo do andar de baixo. Desci as escadas devagar, tentando não fazer nenhum ruído. O barulho continuava, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro na sala. Quando cheguei lá embaixo, não vi nada, mas senti um cheiro forte de algo podre, um cheiro que fez meu estômago revirar. Foi nesse momento que a luz acabou. Fiquei no escuro total, com o único som sendo a chuva do lado de fora e a minha respiração acelerada. Senti que havia algo ou alguém muito perto de mim. Eu sabia que não estava sozinho. De repente, senti uma mão gelada encostar no meu ombro. Eu congelei. Não conseguia me mover, nem gritar. Então, a mão me puxou para trás com uma força que eu não conseguia resistir. A faca caiu da minha mão e eu fui arrastado para o fundo da casa. Quando a luz voltou, eu estava deitado no chão da cozinha, sozinho, com a faca ao meu lado. A porta da frente estava escancarada, como se alguém tivesse saído correndo. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela noite. Só sei que desde então, nunca mais consegui ficar em casa sozinho, sem sentir que alguém, ou algo, ainda está lá, me observando. E todas as noites, eu tranco todas as portas e janelas, mas a sensação nunca vai embora. Ela só espera o momento certo para aparecer de novo. E eu sei que vai acontecer. É só uma questão de tempo. Depois daquela noite, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu me tornei paranoico. Qualquer barulho, por menor que fosse, me fazia pular de susto. Até o som do vento balançando as árvores do lado de fora parecia ameaçador. Comecei a dormir com a faca debaixo do travesseiro e a trancar todas as portas e janelas da casa várias vezes antes de me deitar. Mas, por mais que eu tentasse me convencer de que estava seguro, algo dentro de mim sabia que não estava. Foi numa madrugada, cerca de uma semana depois do ocorrido, que as coisas realmente pioraram. Eu tinha acabado de apagar as luzes e estava tentando dormir quando ouvi um som familiar. O mesmo som de passos que ouvi na primeira noite. Meu coração começou a disparar e a adrenalina tomou conta do meu corpo. Dessa vez, não havia mais como ignorar. Levantei da cama devagar, tentando não fazer barulho, e agarrei a faca com força. O som parecia vir do andar de baixo, como antes. Minhas mãos tremiam enquanto eu descia as escadas, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei na sala, vi que a porta da frente estava entreaberta, mas eu tinha certeza de que a trancara. Caminhei em direção à porta, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que vi a figura no escuro. Um homem, ou algo que parecia um homem, estava parado na entrada, meio escondido nas sombras. Seus olhos brilhavam de uma forma que não era natural, como se refletissem a pouca luz que vinha da rua. E aquele cheiro horrível, o mesmo cheiro podre que senti na outra noite, estava mais forte do que nunca. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Ele deu um passo à frente e foi aí que percebi algo estranho. Ele parecia distorcido, como se não fosse real. Mas a faca na minha mão era real, e eu sabia que precisava fazer algo. Em um impulso de desespero, corri na direção dele com a faca em punho. Mas antes que eu pudesse alcançá-lo, ele desapareceu. Simplesmente se desfez no ar, como fumaça. Fiquei ali, parado, sem entender o que acabara de acontecer. De repente senti uma dor aguda no meu peito. Olhei para baixo e vi sangue escorrendo. A faca que eu achava que estava segurando estava cravada no meu próprio corpo. Caí no chão, lutando para respirar, enquanto o sangue se espalhava ao meu redor. A última coisa que vi antes de perder a consciência foi a sombra daquele homem, ou o que quer que fosse, pairando sobre mim, com aqueles olhos brilhantes me observando. Quando acordei, estava no hospital.
Disseram que tinham me encontrado inconsciente na sala da minha casa, com uma faca cravada no peito. Os médicos não sabiam explicar como eu havia sobrevivido, mas eu sabia a verdade. Aquela coisa, seja lá o que fosse, não queria me matar. Não ainda. Depois de alguns dias voltei para casa, mas sabia que não podia ficar lá. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Decidi me mudar, tentar recomeçar em outro lugar. Mas enquanto eu fazia as malas, encontrei algo que me fez parar. No espelho do banheiro, havia uma mensagem escrita com algo vermelho, talvez sangue. Dizia: "Eu sempre estarei com você." Eu sabia que, por mais longe que eu fosse, por mais que tentasse fugir, aquela coisa me seguiria, e a qualquer momento ela voltaria. Só que dessa vez, eu não teria a mesma sorte. Desde então, vivo com a certeza de que um dia ele vai terminar o que começou. Não importa onde eu esteja, ele sempre vai encontrar uma forma de entrar. E quando isso acontecer, sei que não haverá escapatória. A invasão já aconteceu, mas não foi só na minha casa, foi na minha mente, na minha vida. E eu sei que, no final, ele vai me levar. Vou te contar uma história que, até hoje, me faz questionar a realidade. Algo tão estranho e perturbador que é difícil acreditar que tenha acontecido de verdade, mas eu juro que aconteceu. Tudo começou quando eu me mudei para uma casa antiga, numa vizinhança tranquila, quase isolada do resto da cidade. A casa tinha um charme peculiar, uma mistura de beleza e decadência que me atraiu desde o início. Ela tinha sido construída no início do século passado e ainda mantinha alguns dos elementos originais, como os pisos de madeira rangendo e os vitrais coloridos nas janelas. Parecia perfeita para um recomeço. Logo na primeira noite, eu comecei a perceber que algo estava errado. Eu estava exausto da mudança e mal conseguia manter os olhos abertos, mas o som de passos me manteve acordado. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro no andar de cima. No começo, pensei que era apenas a casa se acomodando, já que era antiga e poderia fazer barulhos estranhos. Mas quanto mais eu escutava, mais claro ficava que aquilo não era normal. Os passos eram ritmados, constantes, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente de um quarto para outro. Decidi investigar. Subi as escadas devagar, tentando não fazer barulho. O som dos passos parou assim que cheguei ao topo da escada. Fiquei parado ali, na penumbra do corredor, ouvindo apenas o som da minha própria respiração. Tudo estava quieto demais. Passei por cada um dos quartos, esperando encontrar alguma explicação lógica, mas estavam todos vazios. Voltei para a cama, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas a minha imaginação. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. Durante a noite, acordei várias vezes, sempre com a sensação de que havia alguém parado no canto do quarto me observando. Mas toda vez que eu acendia a luz, não havia nada lá. Nos dias seguintes, os estranhos acontecimentos continuaram. Às vezes, eu ouvia sussurros vindos do andar de cima, como se alguém estivesse falando baixinho, tentando não ser ouvido. Outras vezes, sentia uma presença atrás de mim, mas quando me virava, não havia ninguém. As portas que eu sabia ter trancado de repente estavam abertas, e objetos que eu deixava em um lugar apareciam em outro. Eu comecei a perder o sono, ficando cada vez mais paranoico. Comecei a trancar todas as portas e janelas, mas de nada adiantava. A sensação de ser observado só ficava mais forte. Uma noite, algo mais perturbador aconteceu. Eu estava sentado na sala, tentando relaxar, quando ouvi um som de arranhão vindo da porta do porão. Eu nunca tinha descido lá. Sempre achei o lugar meio sinistro, com aquelas escadas íngremes e o cheiro de mofo que parecia emanar de suas profundezas. Mas aquele som era insistente, como se algo estivesse tentando sair de lá. Peguei uma lanterna e, com o coração disparado, desci as escadas. A cada passo, o ar parecia ficar mais denso, mais pesado. Quando cheguei ao fundo, a lanterna iluminou apenas o suficiente para que eu visse as paredes úmidas e os antigos móveis cobertos de poeira. O som de arranhão havia parado e tudo estava em silêncio, um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos.
Eu estava prestes a subir de volta quando algo chamou minha atenção. No canto mais escuro do porão havia um espelho antigo com uma moldura ornamentada. Ele estava coberto por um pano velho que parecia não ter sido tocado há anos. Senti uma estranha compulsão de olhar naquele espelho. Com as mãos trêmulas, puxei o pano e o que vi me congelou de medo. No reflexo, eu vi a sala onde estava, mas havia algo mais. Atrás de mim, no espelho, vi uma figura sombria, indistinta, com olhos brilhantes que me encaravam. Me virei rápido, mas não havia ninguém lá. Quando olhei de volta para o espelho, a figura estava mais perto, quase encostando em mim. Eu senti o desespero tomar conta, mas meus pés pareciam presos ao chão. Não conseguia me mover, nem desviar o olhar. De repente, as luzes piscaram e o espelho estilhaçou com um estrondo, espalhando pedaços de vidro por todo o porão. Corri para fora dali, subindo as escadas como se minha vida dependesse disso. Fechei a porta do porão com força e tranquei-a, tentando afastar a sensação de que aquilo não era o fim. Desde aquela noite, as coisas pioraram. A presença que eu sentia na casa estava mais forte, mais agressiva. Comecei a encontrar mensagens rabiscadas nas paredes, escritas em uma língua que eu não conseguia entender. Ouvi risadas macabras no meio da noite e sussurros que pareciam vir de dentro da minha cabeça. Um dia, encontrei no porão uma antiga caixa escondida atrás de uma parede falsa. Dentro dela havia fotos antigas de pessoas que nunca vi, mas todos pareciam desesperados, com expressões de medo estampadas em seus rostos. Havia também um diário que pertencia a uma mulher que morou naquela casa há décadas. Ela escrevia sobre uma presença maligna que a atormentava, uma sombra que se movia pelos espelhos e perseguia sua família, até não restar mais ninguém. Foi então que percebi que a casa não era apenas antiga. Ela estava viva, alimentando-se do medo daqueles que moravam nela. Aquela sombra, aquela entidade, tinha se apegado a mim e não importava o que eu fizesse, ela não iria embora. Eu deixei a casa no dia seguinte. Não levei nada, nem mesmo o diário. Sabia que nada do que eu fizesse mudaria o fato de que ela sempre estaria comigo, em cada reflexo, em cada sombra. Desde então, eu nunca mais olhei diretamente em um espelho. Sinto que, se fizer isso, ela vai me encontrar de novo. E dessa vez, não terei como escapar. Às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço o som de passos, como se ela estivesse se aproximando, me seguindo, esperando o momento certo para aparecer. E eu sei que quando isso acontecer, será o fim. Eu tentei seguir em frente depois de deixar aquela casa maldita para trás, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu. Mudei-me para um apartamento moderno no centro da cidade, longe da vizinhança isolada onde tudo começou.